movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus eterno, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus agora, oramos, Pai, pelo avivamento, Pai, da nossa nação, Pai, pelo avivamento do Brasil, Senhor. Você pode pagar até de 12 vezes no cartão. Sexta-feira que vem na outra, dia 22, 23 e 24, próximo. Amém, querido? Glória a Deus. Então diga comigo, glória a Deus. Vamos receber o pregador? Pastor Márcio, faz favor. Pastor Márcio vai estar ministrando para as nossas vidas. Dá um glória a Deus aí, querido. Olha aí. Amém. Glória a Deus. Paz, amados. Amém. O nome de Deus seja exaltado nesse momento. Agora há pouco, não sei quem ainda pôde ver, mas estava armando uma pequena tempestade, já não sei como é que ficou depois lá fora. Mas o trânsito desse, às vezes, atrapalha alguma coisa no planejamento, né? Mas, graças a Deus, todos aqui estão bem. Amém? Eu peço por aqueles que ainda possam estar no trânsito, aí, que Deus os abençoe, lá, que Deus os libere também. Gênesis capítulo 3, verso 8. O texto nós conhecemos bem. É o texto quando Adão está cara a cara com Deus, logo depois de ter pecado. E nesse texto, Gênesis 3:8, conta a história dessa forma. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. É interessante notar que os passos de Deus quando soprava a brisa do dia. Esse nos dá a entender justamente que era uma atitude que Deus costumava fazer, costumava encontrar-se com Adão periodicamente, dentro daquele momento, dentro daquele período do dia. Deus, nesse caso, ele sempre vem a nosso encontro. Deus sempre vem ao seu encontro. Você nunca está só. Deus está com você. Não importa as circunstâncias. Veja bem, se esse é o momento onde Adão já tinha pecado, Deus, então, ele não sabia que Adão tinha pecado? Era isso? Na verdade, Deus sabia que Adão tinha pecado. Deus sabe todas as coisas. Entende? Mesmo assim, Deus ainda veio à presença de Adão. Entende? Por mais que o seu pecado te afaste de Deus, Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Deus sabe todas as coisas. Mesmo assim, ele perguntou. Sabe quando ele faz isso? É Deus dando uma oportunidade para mim e para você. Quando Deus pergunta. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe os nossos erros. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe as nossas necessidades. Ainda assim, o Senhor pergunta: onde está você?
Não era assim também que Jesus, quando alguém procurava Jesus, tem misericórdia de mim, o que Jesus perguntava? O que você quer que eu faça? Entende? Isso porque é uma oportunidade que Deus nos dá de falarmos com Ele. Ainda que você esteja numa situação complicada, que te distancie de Deus, que você se vê indigno de sequer de aparecer diante de Deus, ainda assim Deus pergunta: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Eu creio que vocês conhecem a sequência da história desse relato de Adão no paraíso, depois do pecado, quais foram as consequências. Isto impacta a nossa vida ainda hoje, desde aquele momento. Mas eu gostaria de focar nessa pergunta que Deus fez a Adão: onde está você? Quando Adão pecou, foi a pergunta que Deus fez a ele: onde está você? Por que pergunta? Porque essa pergunta, ela vem como? Se eu me encontrar com o pastor Elcio aqui, eu não vou olhar para a cara dele: ô Elcio, onde é que você está? Não estou vendo Elcio, estou conversando com ele, né? Que pergunta é essa? Não é? Mas se ele marquei de encontrar e ele não está lá, eu vou pegar o celular e eu vou perguntar: Elcio, tudo bem? Está onde? Não é? Então, quando Deus veio ao encontro de Adão, não se apresentou. Essa foi a pergunta de Deus: aonde você está? E esta é a reflexão que nós precisamos ter. Aonde estou? Aonde eu estou? Qual o caminho? Eu estou perto de Deus? Eu estou distante de Deus? Eu estou evitando Deus? Por que eu estaria me escondendo de Deus? O que me faz afastar de Deus? O que me faz esconder de Deus? O que me faz evitar a presença de Deus? O pecado. Se eu e você, por alguma razão, procuramos distância de Deus, é por causa do pecado. Mas nós temos em Jesus o perdão dos nossos pecados. Por isso podemos nos apresentar diante dele, por causa de Jesus. Porque Jesus nos deu este acesso livre ao Pai, para nos apresentarmos a Ele. Então, considere que Deus ainda hoje pergunte: onde está você? Aonde está você, João, Maria? Aonde está você, Geraldo? Aonde está você, Catarina? Aonde está você, meu irmão, minha irmã? Veja que a pergunta é para que você se apresente, para que você responda. E ainda que o inimigo possa acusar você dizendo que você não é digno, que você está errado, você vai poder se apresentar diante de Deus e dizer: o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Eu estou aqui, Senhor. Seja feita na minha vida a tua vontade. Muito bem, então essa foi a situação. Mas para Adão, esta pergunta de Deus estava marcando o distanciamento que Adão estava tomando de Deus. Era Adão que estava se distanciando de Deus, porque não obedeceu à voz de Deus, porque estava distante de Deus. Adão começava a conhecer ali a solidão, porque quando Deus se fazia presente, ele estava diante de Deus. Tem alguma falta alguém que está que está com Deus? Teria alguma falta Adão antes do pecado com a presença de Deus? Não teria falta alguma. Mas agora, por causa do pecado, ele mesmo se distanciava. Então, Deus fez essa pergunta: Adão, onde está você? Eu percebo de modo semelhante um outro momento na Bíblia, em 1 Reis 19, quando Elias foge, mediante a ameaça lá de Jezabel. Ele foge, quer se esconder numa caverna, e ele quer, então,
falar para Deus que a sua vida acabou, quer se esconder de Deus. De modo semelhante também, Deus se apresentou a Adão, não diante de Elias, né? Não como uma tempestade, não como o vento, não como um terremoto. 1 Reis 19, de 11 a 13. Mas a voz de Deus veio como uma brisa suave. E a pergunta de Deus foi: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Para Adão, a pergunta foi: onde está Adão? Para Elias foi: o que você está fazendo aqui? A pergunta onde está quer dizer: por que você não está na minha presença? Por que eu não estou vendo? Por que você não se apresentou? E no caso de Elias, o que você está fazendo aqui? Não é o lugar para onde eu te mandei. Você está fora da minha vontade. O que você está fazendo aqui? Essa pergunta de Deus é justamente para que nós possamos nos posicionar. Opa, se Deus está perguntando isso, é porque eu estou longe da vontade dele. Eu estou fora do propósito. Tem alguma coisa errada. Eu estou fora. Eu preciso me acertar. Eu preciso consertar a minha rota. Eu preciso que Deus venha e mude as circunstâncias. Mude o meu momento, mude o meu humor, mude o meu pensamento. Foi o que Deus fez lá com Elias. E falou com ele, o alimentou, e preparou. Vem, Elias, ainda tem mais atividade para você. O seu ministério não terminou. Entende? Então, é importante que, mediante a pergunta de Deus, mediante a indagação de Deus a nosso respeito, quando Deus pergunta, não é para nos eliminar, mas é porque Ele quer que estejamos perto e Ele quer que sejamos consertados, restaurados, renovados, revigorados para seguir com Ele adiante. Outro texto que eu gostaria de trazer, Mateus 27, versículo 46, quando estava na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados, Jesus foi quem perguntou a Deus: por que me desamparaste? Era uma situação diferente de todas essas outras que eu mencionei e de todas as outras que a gente pode encontrar na Bíblia. Porque aqui era Jesus se apresentando, e por causa do pecado, porque por estar pagando o meu e o seu pecado na cruz, naquele momento, ele sentiu a falta da mão de Deus cuidando dele naquele momento terrível. Por que me desamparaste? Mas era um instante aonde Deus o retomaria. Ou seja, Jesus também na cruz, naquele momento, ele sentiu a solidão, ele esteve só. A solidão que sentiu Adão por causa do pecado e a distância. A solidão que sentiu Elias por causa das ameaças de Jezabel. Ele também quis encerrar a sua vida, ele pediu a Deus para acabar com tudo, ele se refugiou sozinho, ele estava só. E Jesus também, nesta solidão na cruz, que provocou por causa do pecado para a nossa própria redenção, esta solidão que Jesus sentiu foi para se identificar comigo e com você. Qualquer circunstância que nós vivamos na nossa vida, aonde pode resultar em solidão, pode resultar em distância, possa resultar como uma solidão, fruto da rejeição de outras pessoas, pelo cansaço, pela fadiga que nós vivemos aqui na terra. Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, veio viver aqui no meu e no seu lugar, morrer por nós, viver o que vivemos, estar só, sentir a solidão que nós sentimos, que nós vivemos, porque Ele veio para nos resgatar, Ele veio para morrer no nosso lugar. E é por causa disso que, por Ele, nós temos acesso a Deus. Porque Ele, sendo Deus, veio viver a nossa vida, morrer no nosso lugar, para que nós, através dele, tivemos o acesso de volta a Deus e fosse restaurada a condição que foi perdida em Adão.
que foi a condição da presença de Deus. Então, quando Deus vem ao nosso encontro, assim como lá no Éden, Deus vem andando pela natureza ao final da tarde, e Deus pergunta: onde está você? Agora você pode se apresentar a Deus. Agora, pelo sacrifício de Jesus, pela redenção, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Entende? A posição, a situação é uma situação diferente. Nós, mesmo sendo do fruto, da descendência de Adão, mesmo sendo criaturas, nós podemos ter uma atitude diferente da de Adão diante da pergunta de Deus. Nós podemos agir diferente. Nós podemos apresentar diante de Deus, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, nós podemos pedir a misericórdia de Deus e nós podemos continuar com a presença de Deus. Nós somos pessoas e sendo pessoas, nós precisamos aprender com os atos passados. Nós aprendemos no dia a dia, na nossa vida, se nós cometemos alguma coisa errada, então nós aprendemos aquilo, nós passamos a evitar, porque nós entendemos que aquilo não dá certo. Nós aprendemos quando nós crescemos na vida, aprendemos na escola, quando os pais nos ensinam, quando o pai fala uma coisa, a gente vai, acha que não tem problema, vai lá e faz e quebra a cara e volta todo torto. Pois é, mas eu te falei. Entende? Aí nós aprendemos, realmente não é assim. Nós amadurecemos, nós vamos aprendendo. Nós aprendemos quando parentes de uma outra época, de um outro lugar, em uma outra circunstância, vivem em alguma circunstância e você aprende com aquilo também e você decide, não vou tomar mais essa atitude, não vou mais fazer isso porque eu sei que dá errado. E nós vemos isso também com a experiência do passado, de ensinamentos de pessoas do passado, ensinamentos bíblicos que nos mostram, que nos ensinam como proceder. E mesmo sendo da semente de Adão, nós aprendemos também com Adão para não fazer a mesma coisa, para não tomar o mesmo tipo de atitude, para não se esconder de Deus. Não se esconda de Deus. Não caia no erro de Adão, de querer se esconder, dizer, Senhor, eu fiz tudo errado. Quem te ensinou? Não. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, se tem uma coisa que nós aprendemos com Adão é isso. Para de acusar. Para de colocar a culpa nos outros. Se Adão era o responsável, é claro que nós estamos falando aqui, só conjecturando. Se Adão era o responsável que Deus colocou sobre a terra, Adão que deveria chegar diante de Deus, Senhor, o Senhor falou, eu errei, eu pequei, faça a tua vontade. Mas Adão não fez isso, Adão não teve competência, não teve coragem, não teve a hombridade de dizer para Deus, Senhor, fui eu que fiz, eu mereço a punição. Ele culpou a mulher que Deus tinha dado, ou seja, culpou Deus, ele culpou dois, né? Ele botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, se nós precisamos aprender alguma coisa com Adão, é isso. Não fuja de Deus, não fuja da responsabilidade, chame para si as circunstâncias. Chame para si o que Deus tem para fazer na sua vida. Chame para si o que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família. Não fica ali botando a culpa no um e no outro. Não fica colocando a culpa nas circunstâncias. Ah, mas isso acontece porque fulano não deixa. Ah, mas isso não acontece porque não dá certo. Você é alguém que Deus criou e que Deus pode restaurar total e completamente. Não importa qual é o seu passado, qual é o seu histórico, quais são as coisas que levaram você a sentir o que está sentindo e viver o que está vivendo, Deus está com você e Deus te faz nova pessoa. Deus te chama, Deus pergunta, porque Deus está te dando uma oportunidade de levantar-se e assumir e chamar para si, eu, Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou aqui, faz a tua vontade. Eu peço que o Senhor me perdoa, eu peço que o Senhor me direcione, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Ao invés de ficar botando culpa em todas as circunstâncias, ao invés de apontar para todos os lados, e não para si. Diante de Deus, você não tem argumento.
Diante de Deus, você não tem desculpa. Deus te conhece totalmente. Entende? Deus te conhece totalmente. Não há nada que você faça que seja para Deus uma surpresa. Se Ele te conhece, Ele sabe o interesse do seu coração. Ele sabe do seu erro, do seu acerto. Ele conhece você. Então, se tem uma coisa que nós podemos aprender com os erros que outras pessoas cometeram, é justamente não cometer os mesmos erros. Porque Deus é Deus de misericórdia. É Deus de graça, Deus de justiça. E é Deus que vai abençoar você. Primeiro ponto aqui, então, um desses primeiros pontos que eu queria tratar aqui, para a gente caminhar. Você não foi feito para viver isolado, não foi feito para viver sozinho. Deus criou o homem para viver em comunidade. Quando Deus criou o homem, Ele viu que o homem estava só e criou a mulher para conviver com ele. E para com eles, então, a partir deles, vamos gerar outras pessoas para conviverem. Deus não fez ninguém para viver sozinho. Deus não te fez para viver isolado. Por mais triste ou chateado ou aborrecido ou contrariado que você esteja, Deus não te fez para viver sozinho. Então, valorize a companhia que você tem, valorize a pessoa que convive com você, valorize a família que você tem, valorize as pessoas com quem você trabalha, valorize as pessoas com quem você está convivendo no dia a dia. Porque Deus te fez para viver em comunidade. Deus te fez para viver na companhia. Deus te fez para ser pleno. E a sua plenitude também vem com a convivência. Deus não te fez isolado para abençoar apenas você. Quando Ele abençoa você, Ele também abençoa quem está com você. Se a mulher está clamando e pedindo a Deus uma bênção, esta bênção que virá para ela também alcançará seu marido, alcançará seu filho, alcançará os que vivem na casa. Entende? Por isso que precisa haver unidade. Unidade na família, unidade no trabalho, unidade no ministério. Deus ama. Deus abençoa, a bênção de Deus está presente quando estamos juntos. Que alegria, que gozo é estar na casa do Senhor, porque ali Deus ordena a sua bênção. É ali que Deus ordena, na casa de Deus, aqui nesse lugar. Deus ordena a bênção. E não só aqui, a casa de Deus, a convivência com os irmãos, ela também acontece em casa. Aí você traz a igreja para a sua casa. E lá Deus também ordena a bênção, e a bênção acontece na sua casa, com os que estão contigo. Mas é importante que você entenda que Deus está contigo. É a razão pela qual você não está só, porque Deus não te fez para viver sozinho. Deus nos conhece. Por isso, Deus enviou Jesus para ser a nossa redenção, para ser o nosso socorro. Eu posso tentar me esconder, você pode tentar se esconder por causa dos seus erros, por causa das suas frustrações. Aliás, não existe um momento mais forte para a gente querer viver sozinho do que quando a gente está frustrado, não é? Quando acontece uma frustração, você não sai procurando os amigos. Vou lá, cadê os amigos? Vem cá, vamos juntar os amigos aqui, vamos fazer uma festa aqui, vamos comer uma pizza. Por quê? Porque eu estou frustrado. Quando a gente está frustrado, a gente faz o quê? Quer ficar sozinho, não é? A gente quer ficar isolado. Está tudo errado. Eu não quero falar com ninguém, quero ver a cara de ninguém. Não, eu quero enfiar a cara debaixo do travesseiro aqui, apagar essa luz aqui, eu não quero ver ninguém. Não é isso? O pecado nos afasta de Deus, o pecado faz a mesma coisa. O pecado nos coloca distante de Deus, nos faz esconder atrás das coisas, das árvores. Nos faz esconder em algum lugar para que Deus não venha, não nos veja, Ele não fica falando conosco, porque eu estou todo errado, se Deus me pegar, eu estou perdido.
por causa da frustração. Porém, Deus não te fez para viver assim. Deus fez para você viver em plenitude. Deus fez para você viver na bênção. Deus fez você para viver em paz. Deus fez você para prosperar, para crescer. Deus fez você para abençoar. Então, essas características não estão ligadas à natureza, mas está ligada à nossa realidade. Esta realidade que Deus, quando vem, transforma, muda e restaura e faz novas todas as coisas. Então, quando o pecado nos afasta de Deus, é nesse momento que Deus te chama pelo nome e pergunta: onde você está? O que você está fazendo? Por que você está aí? Eu não tenho abençoado você? Eu não tenho abençoado a sua casa? Eu não tenho abençoado a sua família? Por que você está se escondendo de mim? Entende? Por mais que a frustração, que o pecado nos queira colocar distante de Deus, mais Deus se estende a mão, mais Deus vem à nossa presença e diz: por que você está aí? É Deus te dando a oportunidade de falar com Ele, de romper com a frustração, de romper com o resultado do pecado. Rompa com isso, fale com Deus, se aproxime de Deus. Aproxime-se de Deus e deixe Deus abençoar. É importante que você creia que Deus existe, aproxime de Deus e deixe Deus mudar a sua vida, porque é isso que Ele fez, é isso que Ele faz comigo e com você. Eu lembro quando éramos crianças, minha irmã, que vem logo depois de mim, nós somos 5 irmãos, e minha irmã, que vinha mais nova que eu, ela ainda era pequenininha, tinha 2, talvez 3 anos. E a gente morava no bairro União na época, no início do bairro União, era começo do bairro lá, bairro União. As ruas de terra ainda empoeiradas. E a gente era moleque, menino, você ia brincando na rua com a meninada e tal. E nossos pais, às vezes, deixavam a gente para prestar atenção na irmã, né? Presta atenção, cuida da sua irmã aí, está contigo. Aí o menino vai brincando, esquece da situação, tuf. Chega uma hora que a gente virou para mim e perguntou: cadê a sua irmã? Cadê? Tá ali. Não estava. Não estava. E agora? Menino, cadê a sua irmã? Aí começou: meu Deus, não está nenhuma, não achar, procura. Entra no quarto, procura no quarto, procura na sala, na cozinha, no banheiro, não acha, debaixo da cama e tudo mais. Vai na rua, desce na rua, na esquina, sai correndo para cá, não encontra. Cadê a menina agora? E eu estava desesperado. Nossa, pelo amor de Deus, meu pai vai acabar comigo, vai me cortar no meio se eu não achar essa menina. E outra preocupação não era só essa, né? A preocupação era: cadê a menina? E naquela situação, começando a andar pela rua e gritar: Cristina, onde é que você está? Aquele negócio todo. Daí a pouco ela chega lá, tranquila, ela está só de fraldinha, né? Calor que estava naquela tarde, ela estava só de fraldinha. Ela chegou lá, como as ruas eram empoeiradas, ela estava com poeira até no alto da cabeça, da cor do chão. Chegou lá, tranquilo, brincando, andando, tudo mais. Minha mãe te pegou lá, levou para dentro tomar banho, para arrumar o negócio todo. Cara, que alívio. Meu Deus, que alívio. Eu nunca passei, eu lembro que, assim, com pouca idade, né, eu nunca vivi em momentos tão angustiantes igual aquele, com essa sensação de ter perdido a irmã. E é aquela coisa, né, você fica se sentindo responsável, né, porque você que estava cuidando e a menina some, como é que faz? Mas graças a Deus ela voltou. Então, sabe, essa sensação de afastamento, de estar distante de Deus vir querer te buscar e perguntar: cadê você? E você se escondendo e fugindo. Se emaranhando aí na lama, na terra, de tudo quanto é jeito, se distanciando de Deus. Quando Deus quer a tua presença para que você esteja em segurança e em paz. Olha, não importa o que aconteceu. Não importa por que você se afastou de Deus. É momento de voltar. É hora de se apresentar a Deus. É hora de dizer: eu estou aqui, Senhor.
É hora de dizer, Senhor, perdoa, eu errei. É hora de dizer, Senhor, eu fiz errado com o que o Senhor pediu para eu fazer. Mas eu estou aqui, eu assumo o meu erro, eu estou aqui e me submeto à tua vontade. Porque é aí que Deus vai restaurar e abençoar a sua vida. Enquanto você fugir, você vai distanciar de Deus. O salmista escreveu isso muito. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Olha só, fiquei doente, não tinha forças. Então, não se distancie de Deus. Fale com Deus. Apresente-se diante de Deus. Ele continua clamando. Onde você está? Não fique distante de Deus. Aliás, adquira o hábito de falar com Ele sempre. De falar com Deus todo dia. Adquira o hábito de ler a sua palavra todo dia. Adquira o hábito de falar com Deus, de orar todo dia. Se você ainda não tem, faça isso. Fale com Deus. Não importa se é de manhã, de tarde, à noite, se você está andando, se levantando, deitando. Fale com Deus o tempo todo. Ah, pastor, mas não dá para ficar orando o tempo todo. Na hora eu sempre trabalho. Você pode estar ali falando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo ali a Bíblia sendo narrada, ouvindo um louvor, falando com Deus enquanto você está no caminho, quando você está andando, levantando. É essa a direção que a palavra está dando, entendeu? Falar de Deus, falar com Deus, falar sobre Deus. Andando, subindo, levantando, indo, voltando, descansando. Mas adquira o hábito de falar com Deus. Ouça Deus lendo a palavra. Ouça Deus perguntando a Deus qual é a tua vontade. Cara, quantas vezes eu não fiz isso? Eu lembro que eu era adolescente, que às vezes eu saía assim para... Saía, esse final de semana. Chegava um sábado, vou ali comer um... Não tinha programação nenhuma, ninguém tinha me chamado para nada. Vou ali comer um sanduíche. Às vezes sozinho mesmo. Não chamava ninguém, não tinha programado nada. Sentava lá sozinho com o meu sanduíche. Eu lembro que fazia isso. Eu sentava lá e puxava outra cadeira aqui, ó, Deus, senta comigo aqui. E eu ficava lá falando sozinho. Imagina que passasse por mim e você ficava lá assim. Esse aí pirou, está conversando com quem ali? Mas era esse hábito de sempre buscar a presença de Deus, sempre querer a presença de Deus. Queira, desenvolva isso, coloca isso no seu coração. Não fique distante de Deus, aproxime-se de Deus. Não se distancie do Senhor. Quando Deus mandou Jesus, Ele mandou Jesus para viver a vida que eu vivo, para sofrer o que eu estou sofrendo. Jesus veio para morrer no meu lugar, para que eu não perca, para que eu não seja condenado. Com Jesus, eu então me aproximo de Deus. Com Jesus, Deus ouve a minha voz. Deus ouve a sua voz. Por isso eu digo que você não está só. A sua voz é ouvida por Deus. E Deus ouve a sua voz, não importa se você está vivendo ali um momento triste, um momento de angústia. É aí que você deve falar mesmo com Deus. Fale com Ele. Adquira o hábito de falar com Ele. Não espere chegar só o momento de angústia. Fale com Deus quando está tudo bem. Dê graças a Deus por sua vida. Dê graças a Deus pela sua saúde. Dê graças a Deus pela roupa que você tem. Dê graças a Deus pela sua casa, pelo seu carro, pelo que você tem. E dê graças a Deus também pelo que você não tem, pelo que você não está vendo. Porque você também estará desenvolvendo a sua fé. Você estará dando graças a Deus pelo que você ainda não tem. Mas você estará ministrando para que essa bênção venha para você. Então, fale com Deus. Desenvolva a sua comunicação com Deus. Deus sabe onde eu estou. Deus sabe onde você está. Quando Ele pergunta onde está você, é porque Ele quer interagir com você, Ele quer que você fale com Deus. Ele sabe a sua necessidade, mas Deus quer que você diga para Ele o que está passando. Ele sabe o que está no seu coração, mas Deus está dizendo que Ele quer que você fale o que está no seu coração. Porque quando você fala, a sua cura começa a acontecer. A cura na sua alma começa a acontecer quando você fala.
quando você abre o seu coração. Por isso que Deus, mesmo sabendo onde você está, Ele pergunta, onde está você? Mesmo sabendo o que você está fazendo, Ele pergunta, o que você está fazendo aí? Era por isso que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero a cura para isso, para aquilo. Mas Jesus perguntava, porque Jesus é Deus conosco. E Jesus continua perguntando, o que você quer que eu te faça? O que você está precisando? Cabe a você falar com Ele. Cabe a você abrir o seu coração. Então mantenha o seu contato, a sua voz aberta para falar com Deus. Sim, você não está só. Existe esperança para você. Deus continua te perguntando aonde você está. Cabe a você responder, eu estou aqui, Senhor. Sair de onde você está, sair de onde você está escondido e ir em direção ao encontro da voz de Deus. Não fica parado no seu lugar, murmurando, mas não está dando certo, mas coisa tudo errado, e você começa a reclamar, tudo errado comigo, mas nada dá certo nunca. Para com isso, não fica nessa história. Essa história é aquilo que o diabo fica colocando na tua cabeça, sugerindo para você o tempo todo, para que você incorpore isso. Rejeite isso, não dê ouvido, não aceite isso, e comece a fazer para você o que Deus, na verdade, tem para mim. O que Deus tem para você é coisa grande. O que Deus tem para você são a realização dos seus sonhos. O que Deus tem para você é aquilo que você deseja no seu coração. Deus pode realizar todas as coisas. Mas sabe, para que você fale com Deus o que está no seu coração, é preciso que você também preste atenção. Qual é a sua necessidade? O que você realmente está precisando? Entende? Quando você dá ouvidos à voz do diabo e entra naquele círculo de murmuração e começa a reclamar de tudo, e reclamar, quer dizer que você não está ouvindo nem a sua própria necessidade, muito menos a voz de Deus. Então rejeite a reclamação, rejeite a murmuração, rejeite o se esconder de Deus e comece a caminhar na presença de Deus. Eu quero Deus. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que Deus mude a minha vida. Espera aí, mas eu estou em pecado. Se Deus vier na minha vida, Ele vai mudar tudo. Vai doer. Ok, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que a minha vida seja mudada. Eu não tenho medo de passar pela dor do tratamento de Deus na minha vida. Não tenha medo da dor quando Deus estiver tratando na sua vida. Porque quando Deus estiver tratando na sua vida, Ele vai transformar a sua vida para uma vida muito melhor do que você está vivendo hoje. E muitas vezes esse processo passa por um processo de dor. Mas a dor não é o fim. A dor, neste caso, ele é o caminho para a mudança, para a transformação na sua vida. Entende? Deus fez você grandioso. Porque você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filho do Rei. Você é filha do Senhor. Veja, você não é pequeno. Você não é miserável. Você não é o idiota. Você não é o vagabundo que tanto falam por aí, que tanto xingam e tentam te menosprezar. Não dê ouvidos a essa voz, dê ouvidos à voz de Deus. A voz do mundo, ela vai te dizer que você não presta. A voz do mundo vai ser igual à voz de Golias em relação a Davi. Sou eu algum cachorro para você vir me bater com pau? Eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua raça. Era o que Golias dizia para Davi, não era? Qual foi a resposta de Davi? Davi falou assim, mesmo, eu não sou ninguém, o que eu estou fazendo aqui? Foi isso que Davi falou? O que Davi falou para ele? Você fica falando essas coisas, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos e vou acabar com a tua vida. E foi lá e fez. Ponto. Está vendo? Olha só o que Davi estava fazendo. Davi, então, ele percebeu justamente disso. Mesmo novo, mesmo jovem, ele teve justamente essa percepção. Peraí, eu sou filho de Deus, Deus está comigo. Quem é esse gigante aí que está conversando essa conversa fiada do meu lado? Eu vou acabar com ele agora em nome do Deus a quem sirvo. Ele está afrontando ao povo de Israel. Ele está afrontando a Deus, ao povo de Deus. Isso não vai ficar assim. Entende? Porque Davi, ele se levantou, ele cresceu diante do gigante. Por quê? Porque Davi era grande coisa? Não, é porque o Deus que estava com Davi é o Deus. E diante de Deus, nada é tão grande. Porque Deus é maior que todas as coisas.
o gigante. Então Davi percebeu. Com os olhos de Deus, Davi viu que o gigante não era nada. Eu não sei qual é o problema que você vive, não sei qual a circunstância que você passa. Mas essa circunstância que você acha que é grande, que é um gigante que fica ali ameaçando você, ela não é nada. Se você está vendo com os olhos de Deus, você tem que estar no lugar certo. Você tem que sair do seu esconderijo, assumir-se diante de Deus e pedir para que Deus te use. E Deus vai te usar com poder, com graça. Vai curar a tua vida, vai curar a tua alma e vai te fazer grande como foi Davi. Entende? Você quer para você esta vida de vitória que Davi teve? Você gostaria de viver uma vida semelhante a essa, de vitória mesmo? De ser um camarada que iria e vencia e não importava o tamanho do inimigo? Ele ia lá e vencia? Olha, o Deus que estava sobre Davi é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está sobre você. É o mesmo. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que vai te fazer vencer também. O que precisa mudar, então, é você. É a sua postura. É o seu ponto de vista. Saia do seu esconderijo, saia do seu medo, saia das circunstâncias, das acusações, saia da sua circunstância que você parece pequeno. Davi parecia pequeno aos olhos de todo mundo, mas ele não estava nem aí, porque ele sabia que o Deus que estava com ele era maior que todos. Entende? O Deus que está contigo é maior que todos. Então, por que você vai temer? Levante-se, apresente-se a Deus. Deus, estou aqui, perdoa meu pecado, seja comigo, me ajuda. E o Senhor está lá contigo. E quando Deus está contigo, não tem gigante que te vença. Não tem maldição que impetrem lá, que mandem sobre você que vai te chegar. Maldição nenhuma chegará à tua casa, porque o Deus que está contigo é maior que todas estas coisas. Sabe a sua necessidade? Que você não consegue? A solução? Deus está com você, Ele tem a solução para ela. Ele não te fez para viver sofrendo o tempo todo. Ele te fez para vencer. Você acredita que você pode vencer? Você de fato acredita mesmo que você pode vencer? Então levante do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você.